Vamos conhecer um pouco da história deste grande filósofo grego e depois as suas principais frases e citações. Sócrates, que viveu de 470 a 399 a.C., foi um filósofo grego de Atenas que é considerado o fundador da filosofia ocidental e um dos primeiros filósofos morais na tradição do pensamento ético. Figura misteriosa, Sócrates não foi o autor de nenhum texto, conhecido principalmente pelos registros póstumos de escritores clássicos, especialmente seus discípulos Platão e Xenofonte. Essas narrativas são escritas na forma de diálogos em que Sócrates e seus interlocutores examinam uma pergunta em formato de perguntas e respostas, deram origem ao gênero literário diálogos socráticos. Os relatos autocontraditórios de Sócrates tornaram quase impossível reconstruir sua filosofia, uma situação conhecida como problema socrático. Sócrates era uma figura polarizadora na sociedade ateniense. Em 399 a.C., foi acusado de desrespeito e corrupção da juventude. Após um julgamento de um dia, ele foi condenado à morte. Ele passou seu último dia na prisão, rejeitando ofertas para ajudá-lo a escapar. Antes de ver as principais frases e citações de Sócrates, que tal uma ótima recomendação de um livro? Um guia abrangente sobre Sócrates, o mais famoso filósofo grego. Sócrates não escreveu nada, e nossa evidência provém dos escritos de seus amigos, acima de tudo Platão, de seus inimigos e de escritores posteriores. Sócrates é, portanto, uma figura literária, bem como um personagem histórico. Os capítulos deste volume foram escritos por filólogos e historiadores da Alemanha, Canadá, Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e representam uma variedade de tradições interpretativas e filosóficas. Agora que já sabe um pouco da história deste grande filósofo e tem uma ótima recomendação de leitura, vamos conhecer as principais frases e citações de Sócrates. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Aquilo que não puderes controlar, não ordenes. Não penses mal dos que procedem mal, pensa somente que estão equivocados. A sabedoria começa na reflexão. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos oradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. O que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça, a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. Não vivemos para comer, mas comemos para viver. Creio que tenho prova suficiente de que falo a verdade, a pobreza. Se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e, posteriormente, repartidos em partes iguais por cada um de nós,
Ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos. Mas eis a hora de partir, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo ninguém o sabe, exceto os deuses. A vida sem ciência é uma espécie de morte. O homem faz o mal, porque não sabe o que é o bem. A maneira de se conseguir boa reputação reside no esforço em se ser aquilo que se deseja parecer. Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo. Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Em caso contrário, abstente de o ajudar. A um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal, nem em vida nem em morte. O próprio sábio cora das suas palavras, quando elas surpreendem as suas ações. Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos deuses. Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Aquele a quem a palavra não educar, também o pau não educará. Se alguém mente sobre você, faça o contrário para que ele se passe por mentiroso. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. O caminho mais grandioso para viver com honra neste mundo é ser a pessoa que fingimos ser. A mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. Melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. É costume de um tolo, quando erra, queixar-se do outro. É costume do sábio queixar de si mesmo. Quem melhor conhece a verdade é mais capaz de mentir. O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. O amor não é um deus, nem um mortal, e sim um grande demônio. Inteligente é aquele que sabe que não sabe nada. O homem, para ser completo, tem que estudar, trabalhar e lutar. O grande segredo para a plenitude é muito simples: compartilhar. Quando você admite a ignorância, você está abrindo a porta da sabedoria. O poder se torna mais forte quando ninguém pensa. Conhece-te a ti mesmo. Seja um homem sério, brinque. Meninos, deixem de proferir palavras tão vagas, tão jovens e tão autoproclamados sábios. Quem não pensa, é pensado pelos outros. A verdade não está com os homens, mas entre os homens. Chamo de preguiçoso o homem que podia estar melhor empregado. A palavra é o fio de ouro do pensamento. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, faça um comentário, compartilhe para que outras pessoas possam ter a mesma experiência que você. Mas não esqueça de adquirir o seu livro. O link está na descrição ou no primeiro comentário. Comece a seguir o canal como uma demonstração de gratidão e nos ajudar a levar mais frases e citações a mais pessoas. Obrigado por assistir.